sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas. A gente vai tirar as máscaras porque tá mantendo o distanciamento. Hoje vocês viram, eu estou com uma produção super especial. Estou vestida com a roupa que representa uma pessoa, uma cerimônia que me orgulha muito em ser e participar. Nós estamos entrando em um mês representativo. Esta semana nós temos o aniversário de morte de Anita Garibaldi. E esta é a roupa das Anitas, que representam ela no Brasil, no Rio Grande do Sul e em todas as fronteiras. E além fronteiras, porque temos Anita na Itália e em vários outros lugares. E eu tomei coragem e me vesti hoje assim para contar um pouco dessa história. Porque eu acredito muito que o Resolvendo Dilemas tem tudo a ver com as Anitas. Tem tudo a ver com essa alma guerreira, com essa nossa tradição, com essa coisa de falar e fazer mudanças. Tomar o seu destino a galope em cima de um cavalo e dominar, né? Aquilo que nós desejamos. Lutar por aquilo que amamos e que cremos. E hoje, para comemorar essa data incrível, eu trouxe uma pessoa que fez com que este momento, os 200 anos de Anita que estamos vivendo agora, fosse registrado em uma lindíssima canção. Tá aqui conosco hoje, no Resolvendo Dilemas, o Fernando, do Alma Gaudéria. Ele vai contar pra gente como foi escrever essa música, ter essa música dentro do seu repertório e andar agora junto com as Anitas nos caminhos de Anita. Principalmente, gente, que estamos falando de um momento em que eventos, pandemias e tudo isso que envolve a cultura foi muito, muito sacrificado. Por isso eu quero, assim, dar como diz aqui, né, no Rio Grande, um chasque muito apertado ao nosso amigo Fernando. Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Conta pra gente como é essa história do Anitas e o Alma Gaudéria. Bom, primeiro quero te agradecer esse espaço incrível, né? Parabenizar por fazer esse programa falando de Anita, esse tema tão importante, o bicentenário de Anita Garibaldi. Ela que foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Foi uma mulher que quebrou paradigmas, que fez história e ela teve um curto período de vida, né? Ela morreu muito jovem, mas mesmo assim ainda marcou o nome, como é conhecida como heroína de dois mundos, né? E ela ainda peleou ali no Uruguai também, então foi aqui no Brasil, no Uruguai, ainda foi para a Itália. E quando surgiu o tema dos festejos de Farroupilha, que seria Caminhos de Anita, eu vinha vindo de uma fase de superação também, que eu perdi a minha irmã, né, com 44 anos, para o Covid, e sentei para fazer uma música para ela, né, e fiz as primeiras linhas, porque ela me falava assim, que pelo amor ou pela dor que a gente aprende. E eu comecei a música falando, por amor ou pela dor é que a gente muda o rumo da vida. E travei, não consegui mais avançar no tema. E comecei a ler sobre o tema da Semana Farroupilha, que era Caminho de Anita, e eu falei, mas a Anita foi uma guerreira, mas a minha irmã também foi uma guerreira, né? A Anita deixou a sua marca escrita, mas a minha irmã também. E aí comecei a traçar um paralelo entre as duas e avancei para muitas outras mulheres, porque eu acho que a mulher de hoje, essa mulher atual, ela se tornou essa Anita, ela tem esse espírito guerreiro, né? Hoje as mulheres são muito combativas, elas estão na linha de frente de N profissões que antes era impensável, né? Então a mulher, ela pegou para si esse protagonismo e ela é uma guerreira, né, nesses dias atuais. Então eu falei, vou fazer uma música que retrate a história de Anita Garibaldi, principalmente porque a gente tem essa parte do fato histórico, mas que remeta a essas mulheres, não fazer uma homenagem só a Anita, mas a todas essas mulheres que se sentem Anita, que tem esse espírito guerreiro consigo. E aí surge o Somos Anita, que é essa música que eu tenho certeza que ficou uma justa homenagem a Anita Garibaldi, mas a todas vocês também que começam nos dando a vida. Fernando, realmente, a música é uma justa homenagem às mulheres guerreiras, às mulheres gaúchas. Eu me emociono quando falo desse tema. Para mim é uma alegria
poder ressaltar a nossa tradição, ressaltar o trabalho, o dinamismo, a superação. Mas, Fernando, eu sei que vocês que trabalham diretamente com cultura, lazer, com eventos, foram, na verdade, os mais atingidos na pandemia. Como que o Fernando resolveu esse dilema junto com a Alma Gauderia? Naquela primeira semana que estourou ali a pandemia, eu fui numa reunião com representantes da sociedade dos seus mais variados segmentos. E na ocasião, representando a cultura, estava o César Oliveira, que é o nosso agente cultural, o João Luiz Correia e eu. Naquele momento ali, o governador anunciou que nós teríamos, né, um fechamento de todas as atividades. E eu percebi logo, por tudo que estava acontecendo, não aqui, porque é importante a gente ter um olhar um pouco mais para frente, né? O que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Itália, eu sabia que aquilo ia nos atingir em cheio, que não iria ser 15 dias ou 20 dias. Nós estávamos com esse CD, que é o Mãos da Terra, que foi um trabalho muito bacana também, que a gente fez em homenagem a todos os agricultores. É um CD belíssimo, bem escolhido e bem trabalhado, que a gente ia lançar no dia 21 de março e tivemos que suspender tudo, né? Então ali eu vi que era importante a gente se reinventar, né? O que nós podemos fazer? Porque eu acho que assim, só o fato de nos darem um problema ou a gente ter um problema não é uma exclusividade do entretenimento. Se a gente avançar para o turismo, e a Serra Gaúcha, ela é fortíssima nessa questão turística, né? Quantas empresas foram severamente abaladas, hotéis, restaurantes, enfim, isso mexe com a economia no modo geral. Então o entretenimento com certeza foi o primeiro que parou, né? Que foi proibido praticamente de fazer as suas funções, e vai ser o último que vai retomar a pleno, porque agora estamos tentando algumas coisas de protocolo, mas a gente ainda esbarra muito, e eu posso te dizer, como eu te disse, do que eu passei, que é muito perigoso, né? Uma coisa assim realmente perigosíssima, né? A minha irmã, que eu te comentei, tinha 44 anos sem comorbidade nenhuma. Então parece assim que é uma roleta russa. Algumas pessoas atacam, outras pessoas não. Por isso que eu acho que assustou o mundo inteiro. Mas ali eu vi que era importante uma reinvenção e o que nós poderíamos fazer com aquela situação que se apresentava. Aí percebi que a gente teria que investir no audiovisual. Só que é uma coisa, além de ser custoso, né, é uma coisa que tu precisa de um aparato técnico, né? O teu programa, toda a equipe que é envolvida com isso, são grandes profissionais, e a gente sabia que não ia ser fácil, mas vamos começar a fazer algumas coisas então de lives, porque a gente via que o cenário da música nacional, alguns artistas já estavam fazendo lives em casa, alguma coisa nesse sentido, e ali no espaço, que é na sede do Alma Gauderia, eu resolvi fazer uma live do Alma. Só que eu tenho uma coisa comigo assim, que eu vi as pessoas fazendo, arrecadando alimentos, e eu falei, cara, eu não quero só, porque às vezes o público não sabe para onde vai o alimento. Fala, arrecadei 1 tonelada, mas o público, às vezes eles duvidam, né? A gente é assim, né? Mas será que arrecadou mesmo? Eu falei, não interessa quanto a gente vai arrecadar, mas o que a gente arrecadar, nós vamos fazer a comida na hora, enquanto a gente estiver fazendo a nossa live, e o que a gente cozinhar, a gente vai levar para o centro de Porto Alegre, vamos distribuir para os moradores de rua. E aí foi bem legal que a força-tarefa daqui da Serra Gaúcha, de Gramado, que fazem trabalhos de bombeiros, eles desceram para nos acompanhar até o centro de Porto Alegre. Então a gente foi com um aparato, com pessoas que entendiam daquele momento, e fizemos uma live muito bacana. Fizemos 250 refeições que nós entregamos no centro de Porto Alegre, e ali começou a despertar o interesse. Onde é que vocês fizeram essa live? Não, foi aqui no espaço, né? No espaço da banda. Mas tem como locar? Eu falei, mas com pouco isso eu posso fazer também um negócio. E a gente começou a fazer, claro, muito mais subsidiando, porque os artistas estavam toda a mesma situação, mas ali foi a nata da música gaúcha, foi todo o cenário do rock. Eu tive até uma escola de samba fazendo live lá. Então a gente fez mais de 50 lives do Festival Gaúcho Coração, foi para dentro lá do espaço. Então a gente conseguiu se virar naquele momento. E ali foi um esboço do que seria, né? Que é uma superação até hoje. Em dezembro, eu te comentei nos bastidores que a gente tem um show de Natal lindíssimo, e as pessoas, mas não vai ter aglomeração nas praças. Se tiver um show só com o caminhão da Coca-Cola. Eu falei, mas então vamos colocar o nosso show em cima do caminhão e vamos nos bairros. Só que daí eu fui ver o quão difícil era aquilo, porque os caminhões da Coca-Cola, eles são só bonecos que vão dentro. Quando tu coloca pessoas, tu tem que ter os caminhões com guarda-corpo, ARTs, e eu fui ver o preço daquilo e me assustei demais. Eu falei, vai inviabilizar.
Só que daí conversei com o Mano, que é o rapaz que tem os trios elétricos lá, que é um outro entusiasta. Eu falei, cara, nós estamos parados. Se a gente colocar o preço normal, a gente não vai conseguir fazer. Vamos, né? Vamos viabilizar. E como eu te comentei, foi um projeto que emocionou demais a gente, porque a gente via pessoas que não têm acesso normalmente aos shows no centro da cidade. A gente via cadeirante, pessoas acamadas, que é uma cena que nos cortou o coração, assim, uma senhora correndo para abrir a janela, e a gente, por que essa senhora está tentando abrir uma janela de ferro? E quando ela conseguiu abrir a janela, ela estava provavelmente ali, eu acho que era filho dela, que estava doente, acamado, dentro de casa, e as pessoas emocionadas, e a gente tem vídeo das pessoas chorando, adultos, crianças. Então foi um projeto que a gente fez que descentralizou a cultura. Então foi uma baita de uma iniciativa, né? E aí, mas passou também. O que nós vamos fazer agora? Daí surgiu os editais da Aldir Blanc. E a gente teve a felicidade de fazer um grande projeto, que foi o Caminhos da História, na região Costa Doce e Gaúcha, que deu emprego e renda para mais de 200 profissionais aí da nossa cadeia produtiva. E a gente conseguiu terminar ele com êxito. Foi um projeto que teve uma repercussão muito grande na mídia, porque a gente fez de artes integradas, foi bem contemplativo e plural. E aí finalizamos o projeto agora, e aí surgiu o da Anitta, né? Então agora a gente está imbuído nisso. Eu acho que é um ano emblemático, é bicentenário dessa mulher que é referência. E hoje eu estive acompanhando o lançamento do livro da Elma, e muitas Anitas assim, vestidas como tu tá vestida, e a gente vê o orgulho delas, né? Porque essas mulheres de hoje, elas são muito representativas. São referência, são realmente modelos a serem seguidos. Mas ouvindo a tua história, Fernando, me emociona ainda mais e me faz refletir como nós, que cultuamos a nossa cultura, estamos quebrando paradigmas. Porque ao te ver vestido assim, se eu não te ouço tudo que tu me diz, eu acho que daqui a pouco você vai falar só um pouco da sua cultura, só um pouco daquela coisa do regionalismo, né? E ouvir alguém que fala de cultura, que fala das nossas raízes e contempla rock, samba, abertura para todo tipo de multiculturas e de um trabalho de arte, e principalmente, eu acho que esse foi o grande resumo do que tu tá me contando aqui agora, e o que mais marcou para mim foi desburocratizar a cultura, né? Simplificar e levar emoção, porque a pandemia tirou da gente a alegria, né? O amor, essa coisa da esperança. E eu acho que dentro do serviço que a cultura, o lazer tem, é isso. É trazer de volta a alegria, é trazer de volta a esperança de que estamos sim passando por dificuldades, mas podemos conjuntamente. Imagina quando que em outros momentos nós iríamos contar essa história de que um grupo gaúcho se uniu a alguém que tem um trio elétrico para fazer um show em prol de pessoas em um caminhão. Eu acho que de tudo a gente sempre vai tirar a coisa boa, né? E eu vi você contando tudo isso, mas ainda acho que tem tudo a ver com esse nome, Alma Gaudéria. Porque quando você fala, você transmite esse amor, essa paixão sobre a cultura. E isso tem a ver com a gente, né? Eu gosto de quebrar esses paradigmas, de quebrar esses preconceitos, porque às vezes as pessoas julgam simplesmente pela vestimenta. Não, isso aí vai só cantar. Não, a gente tem muito mais a oferecer na nossa cultura. E ver esse programa agora que você está trazendo junto com os Caminhos de Anitta, derruba outro grande preconceito, né? Porque nós temos aqui na nossa região, na cultura gaúcha, essa coisa de que o gaúcho é machista, né? Que o gaúcho, ele tem essa coisa do machismo, da força. E ouvir você falando do poder da mulher, da força da mulher, da garra em que as Anitas estão representando, isso mais uma vez derruba essa teoria, né, de que nós temos algum tipo de diferença
Pelo contrário, eu sempre brinco com as Anitas e com as mulheres que eu converso. Quando a gente fala de defender as mulheres, de defender a força feminina, não estamos aqui para rasgar sutiãs ou fazer qualquer tipo de frases pejorativas. Eu acho que a gente tem que andar junto, caminhar unidos. E eu acho que é isso que o Alma Galdéria traz, com essa representatividade, com tudo isso que tu contou. E diz pra mim, o lançamento do Mãos da Terra vai acontecer no Caminhos de Anitta? Olha, é tudo uma incógnita, né? Eu não tenho essa perspectiva de que agora voltem os eventos da maneira como a gente era habituado a fazer. Mas só fazendo um parênteses na tua fala, eu acho assim, ó, que é um ditado muito antigo. Mas se tu quer respeito, respeite, né? Então eu acho que a gente precisa respeitar. Eu vejo, o Alma Galdéria teve a oportunidade de viajar por esse Brasil todo. A gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos tocar música gaúcha. Então lá nós tínhamos, nas festas dos tradicionalistas lá nos Estados Unidos, tinha mineiros, baianos, paulistas, americanos, e as pessoas encantadas com a cultura gaúcha. Então eu acho que a gente não pode ser tão sisudo. O Rio Grande do Sul, ele é conhecido pela capital da hospitalidade. Então até eu falo sempre que os nossos galpões, eles têm que ser mais acolhedores, as pessoas, a gente tem que mais olhar para a nossa tradição, né? Divulgar a nossa tradição e trabalhar para a tradição e menos para o tradicionalista. Em algum momento a gente se voltou para os tradicionalistas e esqueceu que o nosso foco é a tradição. Brigar pelas causas ao invés das coisas. Então são fatores assim que são primordiais. Nós somos profissionais, tenho produtor, enfim, mas eu acho que sim, é sempre possível a gente fazer o algo a mais, se doar um pouco mais para que a nossa causa, para que a nossa cultura, e a cultura já é uma matéria, uma pasta, né, que é tão difícil se fazer, porque ela requer muita força de vontade da iniciativa privada, mas ela também precisa do poder público. Agora com a pandemia a gente viu isso. A Lei Aldir Blanc socorreu cidades, estados, enfim, a todos dessa classe artística. Claro que a pandemia perdura por esse ano de 2021, que nós temos que ver como é que nós vamos dar sequência nisso. Tem muita gente do nosso setor que passa em extrema dificuldade, mas eu acredito que com coragem, né, que como diz, com uma coragem e com perseverança e com bons projetos, a gente pode dar a volta nisso. E o Mãos da Terra, a gente saiu divulgando ele igual, nós não poderíamos deixar esse material engavetado, mandamos para as rádios, o que a gente podia promover através das lives a gente promoveu, e com certeza algumas faixas aí a gente vai tocar assim quando for tocar também a música da Anitta. Mas agora o nosso foco é nesse lançamento do Somos Anitta, e eu estou preparando até porque a gente já sabe que não vai ter, provavelmente para setembro, shows, bailes nesse sentido. Então o que eu fiz? Conversei com pessoas que são exímios artistas, né? E convidei para que a gente pensasse mais um pouquinho fora da caixa e montasse um show para que as pessoas pudessem ver sentadas, assim como vem uma música no restaurante, que isso já está liberado, né? E aí nós estamos agora montando esse show, que é o show Somos Anitta, que aí vai ter história, vamos pegar um historiador para falar sobre a Anitta, mas tudo isso de uma forma muito dinâmica. Uma hora vai ser uma hora de show. Então vai ter história, vamos pegar 4 bailarinas para fazer uma coreografia com a música da Marlene Pasto, que é esse ícone que cantou a Anitta Garibaldi, né? E vai ter bolhadeira, então vai ter uma série de coisas para as pessoas poderem assistir. E eu acho que é isso, sabe, Perla? A gente tem que projetar e correr atrás dos sonhos. Muitas vezes eu falo que eu tenho sempre muitas ideias e corro atrás, muitas não dão certo. A gente esbarra, às vezes, em inúmeros fatores, mas o importante é a gente não desistir, né? A vida tá aí, a vida para nós é um presente. Essa pandemia tem que ter nos ensinado que a gente precisa viver, que a gente precisa amar mais, que caixão não tem gaveta, ninguém leva nada, então a gente é o que a gente vive aqui. Então eu só quero fazer um bom trabalho, que esse trabalho deixe um legado. O Somos Anitta agora, vou contar agora em primeira mão que o clipe já tá sendo lançado. Mas quando nós fomos gravar, eu queria fazer com um contexto histórico, mas que falasse das mulheres atuais. Então nós tocamos todos com os uniformes militares da época. A Anitta foi uma Anitta representativa, tinha o Garibaldi, só que tem uma surpresa no clipe, que na hora que vai para os refrões, a mulher que aparece não é a Anitta, são mulheres do dia a dia. Então nós filmamos com uma cadeirante. Que nós filmamos dentro de uma UTI Covid com uma enfermeira Covid, né? Nós tivemos autorização do Hospital São Camilo lá em Esteio,
E ela perdeu o pai, ela tratou do pai, ela cuidou do pai. E quando nós convidamos, ela foi na hora participar. Não, eu quero participar. E a gente filmou lá dentro da UTI. Nós filmamos com uma amigona minha que trabalhou inclusive no Alma Galdéria. Ela tem 39 anos e descobriu um câncer de mama, então ela está fazendo quimioterapia, então ela está carequinha. E todas as Anitas, elas deram um lenço aqui, né, o símbolo, aquele lenço atravessado. E ela deu na cabeça. Então eu falo e dá uma trancada porque a gente procurou homenagear essas mulheres, porque tem muitas mulheres que vivem guerras diárias, né? A Anitta viveu a guerra dela. Agora, quantas outras guerras vivem essas mulheres de hoje? Então a gente fez uma mini representação, uma mini homenagem a essas mulheres que lutam com tanta dificuldade, mas que lutam, que estão ali vivendo. Vou contar para vocês que o Fernando me prometeu que a gente vai colocar o clipe aqui, porque eu tenho certeza que assim como eu, você ficou morrendo de curiosidade. Eu quero te dizer, Fernando, que assim, ó, eu tô arrepiada de emoção, porque esse tema eu falaria com você, assim, ó, 3, 4 horas, mas infelizmente quando a coisa é boa, a gente precisa e o tempo voa. Quero te agradecer a presença, agradecer a Alma Galdéria por todo esse belíssimo trabalho. Eu tenho que agradecer aqui publicamente a todas as Anitas, ao Instituto Anita Garibaldi, a Elma Santana, a Neliane Hereno e tantas outras que acompanham, que divulgam, que trazem esse nosso tradicionalismo tão vigoroso. Eu quero te deixar as câmeras da TV Cidade para você se despedir desse nosso encontro. Não que eu espero ser só um de vários, a gente vai falar mais sobre isso, porque o ano é dela, o ano é da Anitta, então ainda espero trazer aqui junto com você. Porque quando ele chegou, vou fazer uma fofoca aqui agora, porque o programa é assim. Eu perguntei, cadê o violão? E ele disse, eu podia. Digo, claro. Digo, na próxima vai ter que ter violão. Com certeza. Então, fica meu convite para uma próxima. E a nossa câmera para você, então, deixar um boa noite, um boa tarde aos nossos telespectadores da TV Cidade. Primeiro eu quero agradecer a ti, né, pela toda a tua equipe, né, por esse espaço maravilhoso. Poder falar desses temas que são tão importantes e tão caros para a nossa cultura, ainda mais no ano do bicentenário de Anita Garibaldi. Agradecer a audiência de quem nos assiste e vamos assistir então, né? Somos Anitta? Isso aí, um beijo!
Oi? Oi, Que linda tua boneca! eu também gostei do teu lenço. Como é que é teu nome? Anitta. Anitta? Então, Anitta, esse lenço aqui, ele é teu.